Oi, gente, tudo bem? Vamos então continuar lendo, né, e meditando na palavra do Senhor. Hoje vamos ler então o capítulo 21 do livro de Gênesis, dando sequência à nossa leitura. Vamos orar, pedindo para Deus nos direcionar e nos revelar a sua santa palavra. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, te pedindo, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja aqui ao nosso lado. Revela, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos saber, segundo o Teu coração, Senhor. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, sabemos que a Tua palavra é viva, Pai, não é um livro qualquer. E nós precisamos da Tua presença aqui, Senhor, para entendermos tudo aquilo que Tu deseja nos falar no dia de hoje. Em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo de Deus, fale conosco do Teu Espírito para o nosso Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar. Lá no versículo 1 do capítulo 21 de Gênesis diz assim: De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara e ela ficou grávida. E na velhice de Abraão lhe deu um filho. Oh, glorioso Deus! Aqui a gente tem então a promessa de Deus se cumprindo na vida de Sara e Abraão. Demorou, né, gente? Para nós, aos nossos olhos humanos, demorou. Mas para Deus foi exatamente no momento certo, porque Deus tinha um objetivo. Deus tinha planos, né? E os planos dele são perfeitos. E Deus tinha um objetivo em fazer com que esse casal tivesse o filho na sua velhice. Porque Deus é assim, né? Deus faz milagres. Deus se agrada em nos surpreender e fazer aquilo que somente Ele é capaz de fazer na sua soberania. Glória a Deus. Então vamos continuar. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Deus havia marcado. Então aqui prova, né, que não nasceu tarde, nasceu no tempo que Deus escolheu. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 anos, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Oh, glória! Então aqui, né, Sara feliz, alegre, satisfeita, porque a promessa de Deus chegou na vida dela e ela se ria, né? E ela estava feliz e ela disse: todos que ouvirem essa história vão se alegrar comigo, da maravilha que Deus fez na minha vida, que é o Isaque. Lá no versículo 7 continua. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Oh, aleluia! Sara deu um filho. E essa bênção que Deus deu para Abraão e Sara foi completa, porque ela deu de mamar e tudo que uma mãe tem, né, direito com a maternidade, ela recebeu. Os planos de Deus são sempre perfeitos e eles são completos, eles nunca vêm pela metade, né? Então Deus, no seu amor, na sua misericórdia, teve graça, né? E abençoou ali, foi fiel e cumpriu a promessa dele, né, com Sara e Abraão. Certo dia, lá no versículo 9, certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estavam brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Aqui nós temos então Sara, né, não querendo aí que Isaque, o filho da promessa, né, dividisse a herança com Ismael, que também era filho de Abraão, né? E Abraão ficando preocupado. Mas lembrem, né, que lá em alguns capítulos antes,
Deus prometeu para Abrão que ia cuidar de Ismael, né? Deus já tinha feito essa promessa para Abrão, quando ele disse, ó, eu vou te dar um filho com Sara, mas eu sei da tua preocupação com Ismael e eu também vou cuidar de Ismael, né? Então, aqui Abraão fica preocupado. Mas, lá no versículo 12 diz assim, mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Então, a gente vê aqui... Desculpa. A gente vê aqui Deus usando Sara, né, para cumprir os propósitos dele, porque com certeza os planos de Deus era que Ismael não crescesse junto com Isaac. Por algum motivo, Deus queria, né, que o filho da promessa ali, ele crescesse com o pai e a mãe e o Ismael estivesse longe. Por isso que ele disse, escuta tudo que Sara disser, porque com certeza Sara tinha um relacionamento com Deus ali, e Deus estava usando Sara para que Abraão fizesse, né, tomasse essa decisão de mandar ali Ismael embora. Mas Deus promete para Abraão que também vai nascer ali uma grande descendência, né? E que Deus iria cuidar tanto de Ismael quanto de Agar, que era sua mãe. Então, que ele não se preocupasse, porque Deus também estaria com eles, né? Lá no versículo 14 diz assim, no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre de vinho, e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse, oh, aleluia. Aqui nós vemos novamente, né? Deus atento às nossas orações, ao nosso choro. Deus escuta o nosso choro, Deus seca as nossas lágrimas. Deus está atento toda vez, né? Que nós sofremos, que nós nos alegremos, Deus sabe de todas as coisas. Ele é um pai muito atento, muito cuidadoso. E ele está perto, mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos, assim como Agar e essa criança achavam que estavam sozinhos no deserto, que não existia mais esperança para eles. Deus estava com eles, Deus estava vendo, eles não estavam sozinhos. E Deus manda um anjo direto do céu para falar com Agar. Vamos ver o que ele diz. No versículo 17 diz assim, Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse, por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino ali onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas, e a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Então nós vemos aqui, ó, que ele foi protegido por Deus. Deus, durante toda a vida de Ismael, esteve ao lado dele, protegendo Ismael. Lembre-se, Deus é fiel nas suas promessas. Deus sempre cumpre o que ele promete. Se ele diz que vai cuidar de ti, ele vai cuidar de ti. E as promessas que estão nesse livro servem para nós também. Serve para nós hoje em dia. Todas as promessas desse livro também são para nós. E Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de ti. Deus escuta teu choro. Deus escuta as tuas orações, mesmo quando parece que nós estamos sozinhos, nós não estamos. Deus está conosco. Ele está nos ouvindo. E Ele diz agora para mim e para ti, não se angustie, porque eu estou contigo. Eu estou cuidando de ti. Eu te protegerei. Deus está conosco, está nos protegendo. A cada dia, a cada momento, a cada instante, nós não estamos sozinhos. Oh, glória! Deus é assim. Lá no versículo 22, então, vamos continuar.
Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: Não sei quem fez isso, mas nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois, deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou: Por que você separou essas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: Elas são um presente para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou esse poço. Por isso aquele lugar ficou chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem este trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou ao Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo em Filisteia. Então nós temos aqui que Abimeleque reconhecia, né, sabia que Deus era com Abraão, que Deus abençoava Abraão. E por esse temor que ele tinha, né, e esse respeito que ele tinha por Deus, ele também respeitava né, Abraão, e foi lá conversar com Abraão, fazendo um trato com Abraão, de paz, né, de que enquanto eles morassem ali, eles iriam estar em paz, né. E Abraão, então, fez um trato com ele, né, que ao ele receber essas 7 ovelhinhas, ele estava afirmando, né, confirmando que aquele poço era de Abraão. E lá no finalzinho, então, nós temos Abraão plantando uma árvore e adorando o Senhor. Num sinal novamente, né, de culto a Deus, de agradecimento, né, de louvor, de adoração a Deus. Que nós possamos ser assim, gente, que nós possamos ser gratos a Deus, a tudo que Ele faz. Que possamos aqui, como Abraão, né, que levantou altares, que plantou árvore, mas que estava o tempo inteiro agradecendo a Deus pelo cuidado. Ele reconhecia o cuidado de Deus na vida dele. E nós também temos que reconhecer, porque só pelo fato de nós acordarmos todos os dias, estarmos com saúde, né? Estarmos vivos, é o cuidado de Deus na nossa vida. Mesmo que nossa vida não seja perfeita como nós gostaríamos que fosse, porque nós vivemos no mundo caído. Mas nós temos o privilégio de viver com Deus, de ter Deus ao nosso lado, de ter os seus anjos nos socorrendo quando necessário. Então que nós saibamos, né, estar sempre diante de Deus, atento ao seu olhar, agradecidos pelo seu cuidado, agradecidos e sempre tendo a certeza em nosso coração de que Deus está conosco, mesmo quando achamos que não está, que estamos sozinhos, Deus está ali. Deus nos protege, Deus nos cuida, Deus nos orienta. E Deus está ao nosso lado sempre. Aleluia. Vamos orar. Amado Senhor e Deus, aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, por este teu rico ensinamento. Obrigada, Espírito Santo, por ter estado conosco, Senhor. Obrigada, Pai, por falar no íntimo dos nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor não falou só a mim nessa leitura hoje, mas o Senhor está falando com muitas pessoas aqui. Obrigada, Deus. Obrigada porque Tu é um Deus pessoal. O Senhor nos conhece na nossa intimidade. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas angústias, os nossos medos. E o Senhor, está sempre atento, sempre disposto a nos ouvir, a ouvir o nosso clamor e a responder aos nossos questionamentos. Oh Deus, obrigada, Senhor, obrigada por cuidar de nós, por nos proteger, por nos guiar no caminho certo, por Tua repreensão. Obrigada, Senhor,
porque Tu é um Deus tremendo e maravilhoso. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém.